Fala aí, meus queridos, belezinha com vocês? Claro que vocês sabem que eu sempre espero que sim, até porque vocês sabem que esta é a vontade de todos nós ateus. Os verdadeiros ateus, né? Nós ateus que lutamos pelo progresso da humanidade, que é contrário ao sistema religioso, porque o sistema religioso trabalha exatamente mantendo as pessoas na estupidez da ignorância, da obscuridade da ignorância. Isto por quê? Porque mantendo as pessoas assim à base da pirâmide para alimentar o topo da pirâmide, que exatamente são eles os criadores das divindades, e assim mantém vocês na doutrina do medo, da estupidez e da ilusão. Assim mantém o rebanho de ignorantes que vão sustentá-los por toda uma vida. E o pior, você passa isso de geração em geração condenando seus próprios parentes a também serem servos. Servo é escravo. Você será escravo e condenando seus parentes a serem escravos por toda uma vida para manter, servir o topo da pirâmide, as próprias divindades, que são os criadores das divindades, em salvas de prata. Viemos aqui, damos a cara para bater, somos ameaçados, xingados, perseguidos, e tudo isso a troco do nada, porque não ganhamos nada com isso. A única nossa satisfação é quando conseguimos libertar pessoas dessa terrível escravidão do sistema religioso, libertando um dentro de uma família, liberta o outro e liberta seus filhos. E o sistema religioso tá puto com isso, com os canais ateístas. Quando o conhecimento chega, as divindades morrem. Por isso que eles reprimem de qualquer forma o conhecimento e morrem de medo de divindade alguma. Eles não têm medo de divindade porque foram eles que criaram as divindades. Nem também de Satanás, porque também não existe. Está dentro dos próprios livros que eles criaram para impor medo em vocês. Eles têm medo, na realidade, é do conhecimento, porque o conhecimento destrói as ilusões que eles criaram, né? Para manter você servo, e servo é escravo, repito, né? Então viemos aqui em prol da humanidade, né? Tudo isso porque temos certeza, e é certeza absoluta, de que não existe Deus algum, não existe anjo algum, não existe divindade alguma, não existe céu, não existe inferno, não existe Satanás, demônio, não existe nada disso, são tudo ilusões impregnadas para você seguir. E na hora do desespero, tenha certeza, né? Tenha certeza absoluta que são homens que ajudam homens. Estamos aqui por nossa própria conta e risco. Você, quando foi mergulhado em uma banheira fria de templo e igreja, passa agora uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa criada pelo Império Romano, o tal do Jesus Cristo, uma divindade trazida aqui para o Brasil em braços de homens de navio, chegando aqui, né, destruiu a cultura aborígene ao fio da espada, tomou-lhe as terras e enfiou-lhe a Bíblia de goela abaixo. Porque é assim que eles trabalham, as três piores religiões da face da terra, dando origem àquele povo primitivo do meio do deserto, que comia poeira no meio do deserto e tenda como nômades, e com inveja de outros povos, medos, persas, egípcios, babilônios, sumérios, que tinham suas próprias divindades, eles criaram uma divindade e denominaram de Senhor dos Exércitos, apenas para ter o pretexto sobre a bandeira dessa divindade criada por eles, para entrar em outra terra, matar, roubar, pilhar e destruir. Eu me pergunto que tipo de pai cria todos os filhos, escolhe um povo escolhido para entrar em outras terras e matar seus próprios irmãos. Não é assim que vocês chamam irmão, né? Gente, lutamos por um mundo melhor, uma humanidade mais justa, mas só veremos isso quando nos libertarmos dos grilhões do sistema religioso. O sistema religioso sempre tem causado a dissensão entre seres humanos, povos contra povos, nações contra nações, vizinhos contra vizinhos, amigos contra amigos, família contra família. Tudo isso em nome de divindades imaginárias que tem causado terríveis guerras, muito sangue derramado, e tudo em nome de divindades. Porque fica muito mais fácil controlar um povo, exatamente levando ele pela crença do que é o fio da espada. Foi assim que o Império Romano criou o cristianismo. Viu que criando uma ilusão na cabeça das pessoas seria mais fácil as pessoas seguirem por sua própria vontade, né, a ignorância. Você religioso é a prova viva do mal que faz o sistema religioso. Você não suporta ser contrariado. Quando contrariado, né, você entra em defesa dessa divindade. Por quê? Porque você tem certeza lá no seu âmago, no seu íntimo, que essa divindade jamais se defenderá. Aí você entra em defesa dela. E agora aquele que você chama de semelhante, irmão, agora você manda para o inferno, vai pegar um câncer, quer que você morra, né? Um carro vai te atropelar, vou te pegar na rua. Todo esse tipo de maldade e perversidade só sai de dentro desta porcaria da mente religiosa. Porque é assim que a religião sempre trabalhou. Com medo, com ignorância, com estupidez. E colocando pessoas contra pessoas. É dessa forma. Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, o canal que é 100% ateísta. Quero mandar meu forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, nossos livres pensadores e inscritos que acompanham esse trabalho. Peço a vocês, compartilhem os vídeos, façam comentários inteligentes. Crente, não adianta entrar no meu canal, fazer comentário estúpido não. Se você não consegue contestar lá dentro da igreja o seu líder religioso, não entre aqui para fazer comentários estúpidos. Assiste o vídeo até o final. Para quê? Eu te dou o livre-arbítrio. Saia daqui, volta para o YouTube. Lá você tem a liberdade de ficar alienado. Aqui você vai sair do sistema religioso, porque aqui eu trago a verdade. A verdade é que não existe divindade alguma e você foi enganado até agora. Seus pais mentiram para você, suas mães, amigo, professor, bisavô, avô, político, médico, juiz, todos os líderes religiosos de toda e qualquer religião, todas elas mentiram para você. Líder pode ser espírita, judeu, budista, hindu, tanto faz, padre, pastor, todos mentiram para você, tá?
Se você quer se manter nessa ignorância, volte e saia daqui do canal, tá? Até porque nós, quando lutamos aqui contra o sistema religioso, não é contra pessoas, é para libertar pessoas desta porcaria chamada religião, desse lixo chamado divindade, esses lixos chamados divindades, né? Do lixo da sua divindade e de qualquer outra, né? Criada por homens espertos, tá? Lá na primitividade, porque onde existe a ignorância, existe, né, o esperto, existe a religião. E onde tem religião, tem a ignorância. Aí tem sempre o esperto. O esperto é o cara que cria uma divindade para ele, se apresenta como um mensageiro, office boy ou messias dessa divindade e leva com ele um rebanho de ignorantes, que exatamente são vocês religiosos. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses, e nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. E sabe qual é a resposta? É muito simples. Homens criam deuses e deuses, não deuses criam homens, tá? Você não é o sonho dessa divindade. Essas divindades, todas essas, sempre foram sonhos dos homens espertos. E assim eles criaram. E você, se for esperto, mas cafajeste, canalha, você pode criar a sua divindade também, tá? Então, pessoal, eu vou direto ao vídeo agora, porque senão não vai dar tempo, porque eu quero mostrar aqui mais um vídeo exatamente sobre a Bíblia, né? O livro mais estúpido do mundo. Hoje eu vou falar exatamente sobre estupro, não é? Quero dizer antes que o crente diz que a Bíblia é inerrante, palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidades, instigador de crimes, como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, terror, muita mentira, muita barbárie, extermínio de animais e destruição, muita destruição. E se você, né, que tem o pomo da discórdia na mão, acima e embaixo de toda a porcaria que tem na Bíblia, a religião é o pomo da discórdia, você é cúmplice de crimes, né? E não diga que é o Velho Testamento, não, porque você mesmo diz que o seu Deus é ontem, hoje e será sempre, é imutável. E o próprio Jesus, imaginário criado pelo Império Romano, diz que não veio para abolir a lei e para segui-la, né? Cumpri-la. Para vocês cumprir a porcaria que está escrito lá atrás também, tá? É tudo lixo essa porcaria. O crente tem que acreditar em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, vara que se transforma em serpente, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão, zumbis que anda sobre a terra, homem que anda sobre a água, estátua de sal, cavalo que voa, carroça de fogo, pé de churrasco, 7 vezes, fruto que voa, coxinha, mundo que fala, e a virgem Mero que casada deu à luz seu próprio pai, um filhote de pombo que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na insanidade que é o cristianismo, né? E quem precisa mentir tanto assim por si só, já se declarou, né, culpado, mentiroso, safado, né? Acaba acreditando num monte de estupidez dessa, só sendo estúpido mesmo. Então, pessoal, e outra, esse sistema religioso é podre, gente. Essa cambada religiosa crente, né? Não todos. É por isso que lutamos aqui pelos que estão lá dentro, estão enganados. Saia de dentro dessa porcaria, porque o mundo, ou cabaré, ou escrotagem, sendo redundante, ou escrotagem é o sistema religioso, né? O cabaré é o sistema religioso. A gente vê aí, pô, e estão querendo tornar esse país aqui uma teocracia, um país dominado por miliciano, né, evangélico, traficante evangélico, né, e a igreja evangélica. Tudo evangélico. E a política, um presidente, né, evangélico, colocando ministro evangélico, ministra, inclusive ministra que teve caso com um político casado. Olha que cabaré é o sistema religioso. Pô, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu prefiro 10 mil vezes, né, a Rua da Areia, né, porque pelo menos lá na Rua da Areia, do que uma porra de uma igreja evangélica. Porque eu nunca vi tanta putaria dentro de igreja evangélica. Vá por mim, cara. E olha, preste atenção numa coisa. As putas dos cabarés, isso aí eu digo a você, as putas dos cabarés são mais dignas, né, do que muitas religiosas dentro dessas igrejas aí. A maioria dessas mulheres dentro das igrejas, pode prestar atenção, preste atenção no que eu estou falando. É tudo separada, já foram separadas do marido, separadas. O pastor, o próprio, né, presidente da república já está com 3 mulheres, mas nem é evangélico. Vai colocar evangélico extremamente religioso. Ô povo, ô putaria do caralho dentro desse sistema religioso. Só vocês que não vê isso. 10 mil vezes o berel. Pelo menos as putas lá, né? Dá a checheca pra sustentar a família. Por quê? Porque uma porra de um país desse aqui, cheio de religioso, umas divindades pra lá e pra cá, e o país todo fudido, cheio de desemprego, caralhada, violência pra cacete, né? Dentro dos presídios, lotado de cristão. Tudo evangélico. Altamente, extremamente evangélico. É o que quer tornar essa porra desse país. Então vamos lá, pessoal. Estupro. Vou mostrar aqui, eu tô naquela série onde mostro, porque eu falo aqui, ó, tem estupro, homicídio, pedofilia, estupro, genocídio, xenofobia, canibalismo. Ah, onde é que tá isso dentro da Bíblia? Você não lê a porra do teu livro, cara? Você não consegue, né? Porque quando você vai contestar dentro da Bíblia, lá na igreja, aí o pastor diz, olha,
Isso aí é mistérios de Deus, isso aí ninguém pode contestar. Você está com um demônio, está com Satanás, os teus próprios coleguinhas irmãos do teu lado e dizem, olha irmã, que é isso, você não pode, que é isso, é coisa do diabo. O pastor sabe tudo, ele é homem de Deus, é um ungido, mijado. Esse filho da puta é porra nenhuma, rapaz. Você é um charlatão sem vergonha. Que se ajoelha pra porra de divindade. É no mínimo, estúpido e ignorante, né? No mínimo. Então, gente, o objetivo desse canal aqui é libertar pessoas de todo tipo de escravidão, doutrinação religiosa, social e política. Aqui nós não temos lado político, não. Não pense que tem lado político, não. Quem roubou vai pra cadeia. Político roubou, é pra cadeia. Foda-se. Né? A gente tem que lutar aqui por um país onde todos nós merecemos, gente. A gente merece estar na Constituição. Merecemos moradia, merecemos emprego, merecemos ter uma vida digna, lazer. Tudo isso nós merecemos. E os políticos que entram lá são tudo para roubar. E quando entra com fundo religioso, manipulando a cabeça de vocês para se elegerem, aí piorou, cara. Então foda-se todos. Se tá fazendo merda, tira essa bosta daí. A verdade é essa. Estamos aqui nessa luta toda sendo ameaçado, cara. Nem a porra do YouTube monetiza meus vídeos, né? Não ajuda ninguém não, cara. É no pau mesmo. Então, vamos lá. Fazemos isso em respeito à Constituição também brasileira, no direito coletivo e o direito individual. Direito à vida, direito ao próximo, né? O direito do próximo. Sou ateu e como tal acredito na liberdade de todos, né? Não na liberdade imposta pela tal da religião, que não é liberdade, religião é escravidão, tá? Estupro, substantivo masculino, crime que consiste em ter relações sexuais ou praticar ato libidinoso sem ter consentimento. Sem consentimento. Durante muitos séculos, o tal do cristianismo desempenhou um papel no desenvolvimento ético e moral dos indivíduos, orientando suas relações e comportamentos, tendo como suporte a Bíblia. Que porra de livro Bíblia é esse? Serve para dar suporte para a vida de ninguém, para te manter escravo, seu babaca. Violência doméstica no meio cristão, tá? Violência contra a mulher no meio cristão. Vocês sabiam que cerca de 40% das denúncias feitas nos órgãos especializados é realizada por mulheres que se denominam evangélicas? Pois é, 40%, quase a metade, e outros 60%, né, são de católicos e outras religiões afro e por aí vai. Porém, esse número deve ser muito maior, pois muitas se omitem por medo e por vergonha da comunidade religiosa que vivem quando buscam a ajuda de seus líderes religiosos, né? Escutam que elas devem orar e que a mulher deve ser submissa ao seu marido. É a Bíblia que quer assim. Então, submissão é a palavra-chave que, analisada dentro do contexto bíblico, causa estragos irreversíveis na vida de muitas mulheres, como traumas psicológicos. É por isso que as religiosas são tudo malucas da cabeça. 90% delas são tudo malucas. Tu acha que elas ficam rodopiando, comendo capim, bebendo gasolina, né? Rodopiando, mostrando as roupas dentro da igreja, porque são sãs, né? Da cabeça? Foi o espírito pombo que desceu, né? A cagada do espírito pombo. O pombo tarado, né? Essa palavra não cabe somente para as mulheres, mas para todos os religiosos, né? Qual a palavra que cabe para todos os religiosos? Submissão. Ajoelhe-se perante o líder religioso. Você acha que está se ajoelhando para alguma divindade? Seu besta, né? O cretino arroga que o homem que realmente teme a Deus, ama, cuida, protege e respeita a sua esposa. É mesmo, cretino do caralho. Vocês se julgam todos, né? As pessoas especiais, melhores do que os outros, porque acreditam nessa fantasia doida, né? Mas é mesmo? O crentelho usa trechos da Bíblia para justificar a submissão feminina. Basta vermos o que está escrito em Efésios capítulo 5. E os religiosos se baseiam exatamente no que está escrito nos versículos 22 ao 24. Veja o que diz, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, o Deus, né, imaginário. Por quê? Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Ou seja, a mulher, primeiramente, diz que é primeiramente a Deus, mas não, primeiramente ao marido, porque é uma sociedade patriarcal, mulher besta. Sociedade patriarcal. Eles esquecem de citar isso, né? O versículo 21, um versículo antes. Esquecem de citar o versículo anterior que diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 21.
Por quê? Porque é uma sociedade patriarcal, né? A mulher, o marido não tem que se sujeitar à mulher, mas a mulher tem que se sujeitar ao marido. É assim que funciona, gente. 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 5, 33. Ó, majestade, marido. Não é assim, mulher? É, evangélica, tem que ser assim, tá? As mulheres, mas é um berel da porra o sistema religioso. É um berel do caralho, né? É putaria, mulher separando, uma separa do outro, outra tá... o cabaré do caralho. As mulheres em seus lares cristãos têm sofrido com relacionamentos autoritários e ditatoriais, né? E com muita frequência esses casos acabam em feminicídio. Deuteronômio 22, capítulo 28 ao 29 diz o seguinte: se um homem encontrar uma jovem virgem que não seja casada e tomando-a, pegar à força, dormir com ela e forem apanhados, esse homem dará ao pai da jovem, né, 50 ciclos de prata e ela se tornará sua mulher e ele não poderá a despedir, a mandar embora porque ele a deflorou. Olha só, a mulher é estuprada e ele só paga pela mulher. Ah, mas a mulher tem preço, gente. Na Bíblia, eu vou mostrar para vocês. Um pouco antes, nos versículos 23 e 24, o mesmo livro sugere que um homem se um homem encontrar uma mulher prometida, casada, ou se deitar com ela, no campo, tudo bem. Aí, a culpa é só dele, né? Porque ninguém escutou ela gritar, porque estava longe, ninguém escutou ela gritar. Olha que Deus retardado, né? Porque ninguém a teria ouvido. Mas se ela for estuprada na cidade, os dois devem ser apedrejados. Os dois, a mulher além de ser estuprada ainda vai ser morta. Isto por quê? Isto porque, segundo a Bíblia, né, alguém poderia ouvir se ela gritasse. Mas o Deus é burro, que não conta nem que o cara poderia ter dopado a mulher, poderia ter colocado uma venda na boca dela, uma mordaça na boca dela. E o Deus não imagina isso. É muita burrice, sabe? Relatos de estupro acontecem com milhares de mulheres em diferentes castas, grupos religiosos e terminam sempre com a impunidade. Em vários livros, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, as mulheres são prometidas e oferecidas como moeda de troca para estabelecer aliança entre populações ou mesmo entre famílias inimigas. Isso até pouco tempo no Brasil Império acontecia, gente, né? Casando as filhas sem um conhecia o outro, apenas por interesse. Porque a mulher tem um preço. Esse povo aqui, que vocês seguem até hoje, inclusive, né, os judeus não acreditam em Jesus. Eu não sei porque os cristãos, né, adoram tanto Israel e o povo israelita, os judeus, né? Levítico capítulo 27. Falou mais o Senhor Deus a Moisés dizendo, Deus, isso eu vou colocar aqui até na escravidão, né? Quando eu falar aqui da escravidão. Bíblia estúpida e a escravidão, que eu vou mostrar a escravidão dentro da Bíblia, que é permitido pela Bíblia e nunca foi negado pela Igreja Católica. Levítico 27, falou Deus a Moisés dizendo, falai aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém fizer particular voto segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60 anos, né, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo os ciclos do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos de prata. Ou seja, a mulher sempre vale menos do que o homem, até na escravidão, né? Aí segue-se o texto, dizendo o valor, né, a idade das mulheres. Mas vamos em frente, né? Se o Jesus fosse vendido hoje, não é? Quantos Judas teria recebido em moedas de prata por ele? Eu vou fazer um vídeo mostrando isso para vocês. A Bíblia relata o estupro no decurso de guerras. Várias e várias vezes a Bíblia autoriza os estupros. Vou mostrar para vocês aqui. Onde tem guerra do povo judeu, do povo hebreu, do povo cristão, do povo muçulmano, tem estupro. Isso é comum na história, né? Porque eu juntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade se tomará, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E as mulheres forçadas aqui na Bíblia, forçada quer dizer arrebentadas, estupradas, né? E as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo será, né, extirpado da cidade. Quem diz isso aqui? Zacarias capítulo 14, versículo 2, versículo 2. O próprio Deus, porque eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém, o próprio povo dele.
Ele, quando fica com estresse, ele castiga o próprio povo dele. Diz mais, ó. As crianças vão estar na frente delas. As crianças vendo a mãe ser estuprada na frente delas. As suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Isaías capítulo 13, versículo 16. Está onde? Em que livro está isso? Me diz, religioso. Ah, mas aquilo era no Antigo Testamento. Que coisa, né? No Antigo Testamento. Hoje, até hoje nas guerras cristãs, vem acontecendo isso daí, tá? Números capítulo 31, versículo 17. Moisés, seguindo ordem divina, ordena que os israelitas matem todos os filhos dos homens dos midianitas e todas as mulheres que tenham conhecido algum homem. Como iam saber que as mulheres eram virgens ainda, já tinham conhecido o homem? Como eles iam saber? Simplesmente enfiavam... Entendeu, né? Josué capítulo 10, versículo 10 ao 27. Com a aprovação divina, Josué destrói todos os gibeonitas e aí estupram suas mulheres. Números capítulo 31, versículo 31 ao 40. Os israelitas, o povo de Deus, capturam 32 mil virgens. Virgens, como pilhagem de guerra, né? São 32 colocadas ao lado para serem sacrificadas, estupradas, como um tributo ao Senhor, né? Depois diz que Deus não sacrifica, seriam estupradas e depois mortas. Deuteronômio capítulo 2, versículo 33 ao 34. Os israelitas destroem completamente os homens, mulheres e crianças de Sião e estupraram. Deuteronômio capítulo 7, versículo 2. Deus dá conselho aos israelitas para destruir totalmente sem piedade todos que viverem, né? Que virem à frente e enfrentarem, e aí estupram, até porque era uma norma, uma regra dele. Todas as cidades que eles entravam, quando venciam as batalhas, eles estupravam os homens, até os homens. Eles sodomizavam os homens, que era uma forma de humilhar aquele povo. Então estupravam as mulheres deles na frente deles, e depois estupravam os homens, depois os matavam. É prática deles. Você acha que essa prática de quando um estuprador é preso, mandado para o presídio, essa prática deles, os cristãos deixarem até hoje o cara ser estuprado, né, sodomizado dentro da prisão, é prática de que povo? Me diz. Hein? Quando o cara é estuprador, você vai dizer, vai concordar com isso? Não, cara, o cara cometeu o erro, ele que pague, mas você não vai se igualar a ele. Então você se iguala a ele, você comete crime também, e é permitido pelo povo de Deus, porque sempre praticaram isso, a sodomização e o estupro nas guerras. Deuteronômio capítulo 20, versículo 13. E se o Senhor teu Deus, meu não, a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os seus varões. As mulheres, porém, as crianças, o gado e tudo o que houver na cidade, todos os seus objetos, tomarás para ti. As mulheres, as virgens, né? E tomarás para ti. Destruirás das presas todos os teus inimigos, que o Senhor teu Deus te houver entregue. Como que um pai criou tudo, todos o universo, todos os seres vivos. Agora ele pega um povo, escolhe esse povo, dá uma bandeira a eles para entrar em outra terra, e agora ele entra, mata, e o próprio Deus pegou os filhos que ele criou também. Ah, não, mas é porque se rebelou contra ele. Não importa, foi ele que criou. Ele sabia que o povo ia se rebelar. Ele não é onisciente, onipotente, onipresente. Se criou um povo que ia rebelar-se contra ele, assim como ele criou o Satanás, aí depois ferra com o próprio povo. Que merda é essa? Porra, vocês são burros demais. Deuteronômio capítulo 20, versículo 16. Das cidades desta nação, que o Senhor teu Deus, né, te der de herança, nenhuma coisa que há fôlego deixarás viver. Não deixarás viver. Aqui, está incluindo aqui genocídio, homicídio, estupro. Porra, tanta sacanagem aqui, tanta ruindade aqui desse povo. Tá? E tudo com aprovação divina. Deuteronômio 21, 10, 13. As mulheres prisioneiras com aprovação divina, os israelitas podem pegar as mulheres formosas, as que eles gostarem, né, do inimigo, e as levarem para casa para serem suas mulheres esposas, para estuprarem. Sabe o que é que eles faziam, minha gente? Eles cortavam o cabelo, pelavam o cabelo da mulher e cortavam-lhe as unhas. Pintavam-lhe as unhas, porque para eles não podia pintar unha. Então eles pintavam as unhas das mulheres estrangeiras para mostrar que elas eram só putinha deles. Escravas sexuais dele, desse maravilhoso povo de Deus. Tá? Serem as mulheres, olha, suas cabeças devem ser raspadas, e suas unhas devem ser cortadas, e depois entregarás a ela e tu serás teu marido e ela tua mulher. Caso não se contente com ela, pode deixá-la partir, desde que não a vendam.
O cara, porra, depois de ter matado o pai, irmão, família, papagaio, periquito, cachorro, gato, destruído a cidade dela, amigos, parentes, tios, tia, leva ela como esposa sexual, corta o cabelo dela para humilhá-la, corta as unhas dela para humilhá-la, estupra ela até quando quiser. Quando ele não quiser mais, o povo maravilhoso de Deus, sabe o que é que faz? Joga ela ao léu. A mulher não tem mais nem para onde ir. A mulher ia viver de quê? Essa época a mulher não tinha direito a nada. Não podia trabalhar, não podia nem ser prostituta, ela podia, porque seria morta, apredejada. Mas o povo de Deus pode prostituir a mulher. Tô mentindo, porra? Lê aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 21. Lê do 10 ao 13. Vê se eu tô mentindo. Josué, capítulo 6, versículo 21 e 27. Com a aprovação de Deus divina, Josué, esse carniceiro da Bíblia aqui, Josué, destrói ao fio da espada homens, mulheres, crianças, né, da cidade de Jericó. A cidade de Jericó. Derrubou as muralhas de Jericó, aquela fantasia bíblica lá do caralho, né? Vai ver que era um cercado, né? Josué 7, capítulo 19, versículo 26. Acã e seus filhos e seu gado são apedrejados até a morte por Josué, só por ter pego despojos dos babilônicos. E aí eles praticam todo tipo de atrocidade. Josué capítulo 8, versículo 22 ao 25, com a aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Ai, matando 12 mil homens e mulheres, sem que nenhum escapasse, e aí estupram. Josué 10, capítulo 28, com a aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Maqueda e estupra. Josué 10, 30, com a aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Líbna e estupra. Isto porque era a prática deles. Josué capítulo 10, versículo 32 a 33, com a aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Laquim, estupra. Josué capítulo 10, versículo 34 ao 35, com a aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Eglon, estupra. Josué capítulo 10, 36 ao 37, com a aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Hebron e estupra. Josué capítulo 10, versículo 38 ao 39, com a aprovação divina, Josué destrói todo o povo de Debi e estupra. E por aí vai. Assim Josué, né, feriu toda aquela terra, as montanhas do sul, as campinas, as descidas das águas e todos os reinos. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego, Josué destruiu, como ordem ordenada, né, pelo Deus de Israel. Juízes capítulo 19, versículo 22, olha que coisa absurda. Um grupo de depravados sexuais batem na porta de uma anciã pedindo para que ela, né, lhes entregue um homem que ali havia entrado na sua casa. Ao invés desse homem lhe oferecer ao invés disso, o homem lhes oferece suas filhas virgens, a concubina, né, e a concubina do homem. Os caras, para proteger o cara, o cara de Deus, para proteger o homem, para o homem não ser estuprado pelo povo, a mesma coisa lá dos anjos, lá em Jericó, na história de Jó, né, de Ló. Ele, para proteger das duas filhas dele, virgem, e a concubina do cara, pô, para ser estuprada. A pobre da concubina foi estuprada a noite toda por esses caras. Caiu a soleira da porta ao amanhecer. Sabe o que foi o que ele fez, bicho? Olha só, o cara levou para casa da mãe dela, entregou ela ao pai, depois foi buscar ela de volta, levou de volta. Quando pensava que ele ia perdoar ela, sabe o que foi que ele fez? Veja só. Eis que a minha filha virgem e a concubina tirai-a para fora e fazei delas o que quiser, né? Aos vossos olhos. Porém, este homem não façais loucura semelhante. Porém, o cara vai proteger o macho. O macho, vagabundo, preguiçoso, né? E medroso, né? Povo de Deus. O homem lhes entrega a concubina, eis que eles as usam até o amanhecer. Depois disso, o homem corta seu corpo em 12 partes e envia cada uma das partes para a casa das 12 tribos de Israel, um pedaço de cada uma da mulher, né, dele. E o pior é que ele tinha levado a mulher para a casa do pai, porque a pobre da mulher foi estuprada, porque ele empurrou ela para ser estuprada a noite toda, por dezenas de homens. Aí depois ele leva ela para a casa do pai, depois vai lá buscar, sabe para que ele foi buscar a mulher? Se fazendo de bonzinho, esse povo de Deus, para cortar ela em 12 partes, e mandou cada pedaço para o povo de Israel. Esse é o povo de Deus. Esse é o exército de Deus. Os crimes de guerra dos Estados Unidos são violações de guerra, crimes perpetrados pelas Forças Armadas, Guarda Nacional, Força de Segurança, né, e serviços de inteligência dos Estados Unidos contra a sua própria população ou contra cidadãos de países signatários das convenções de Haia, de 1889 a 1907, bem como violações às convenções de Genebra.
Esse povo aí, presbiteriano americano, né? Adorado pelo presidente daqui, né? Povo maravilhoso aí de Deus. Esse é o cara do povo de Deus. Veja só, tipifica-se como crimes de guerra o genocídio, as execuções sumárias de combatentes, inimigos, capturados, maus tratos de prisioneiros durante interrogatórios, estupros, tortura e uso de violência contra populações civis e não combatentes. Vocês vão ver o que esse povo de Deus até hoje continuam fazendo. Consideram-se crimes de guerra responsabilidade dos Estados Unidos aqueles que ocorreram após a independência dos Estados Unidos em 1776. Ao longo do século XIX, vários crimes foram perpetrados contra civis nativos americanos na Guerra de Secessão, na Marcha para o Oeste e na doutrina do Destino Manifesto. Os Estados Unidos tornaram-se protagonistas de uma série de conflitos internacionais marcados pela ocorrência de atrocidades e violações de leis de guerra. Neste contexto surgem as acusações sobre genocídio, o genocídio filipino e sobre crimes de guerra ocorridos na Segunda Guerra Mundial, incluindo o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki com as armas nucleares que matou milhares de civis, destruiu população. Ninguém fala nisso. Diz que os americanos são os santinhos do mundo. Os caras causaram mais guerra no mundo, não existe outro povo que causou mais guerra do que o povo americano. Destruíram 2 cidades civis, o povo lá estava trabalhando, não sabia o que ia acontecer. E aí cai uma bomba na cabeça dele e destrói a cidade inteira. Ninguém fala nisso, né? Na Guerra Fria também, abusos ocorridos durante as operações de mudanças do regime na América Latina, os Estados Unidos estão no meio, né? E massacre de civis na Guerra do Vietnã, estupraram pra caralho. E na Guerra da Coreia também, nas intervenções norte-americanas no Oriente Médio, estupro e execuções na Guerra do Golfo e na Guerra do Iraque, entre outros conflitos, né? A legislação norte-americana de punir violação por meio da Lei de Crimes de Guerra de 1996, não obstante, o governo dos Estados Unidos historicamente se opõe à Corte Penal Internacional sob a alegação, eles são todos poderosos, não podem ser julgados não, é povo de Deus, né? Não quer ser julgado, faz merda, todo tipo de atrocidade, mas não quer ser julgado não, sabe? Sob a alegação de que o Tribunal Internacional seria um sistema de freios, de contrapeso, rejeitando dessa forma a jurisdição, né, da Corte sobre os seus cidadãos. Né? Eles podem fazer tudo o que quiser. Em 16 de março de 1968, cerca de 100 militares dos Estados Unidos entraram em uma aldeia do Vietnã do Sul. Encontra-se em um vilarejo conhecido como Son Mai. Informações apontam que as localidades haviam sido tomadas pelos guerrilheiros da Frente Nacional de Libertação do Vietnã, os Vietcongs comunistas. O grande medo do povo evangélico é o comunismo, né? Eles associam o comunismo ao ateísmo, por isso o medo deles, né? Porque sempre eles querem uma divindade comandando, manobrando as pessoas, sabe? E o ateísmo não permite isso, né? Aí Vietcongs comunistas, apoiados pelo Vietnã do Norte. Foi uma guerra, uma divisão. Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Vietnã do Norte apoiado pelos americanos, Vietnã do Sul apoiado pelos americanos, Vietnã do Norte apoiado exatamente pelo comunismo, né? A ordem do tenente William Calley é simples. Na dúvida, matar qualquer um. Olha só, isso é uma ordem de um papa. O papa mandou invadir uma cidade, se aquele que não for cristão, mate. Aí o centurião disse, mas vossa santidade, com a espada no pescoço, qualquer um vai dizer que é cristão. Ele disse, na dúvida, mate todos, mulheres, crianças, tudo. A mesma coisa aqui, ó. William Calley, a ordem foi simples, na dúvida, matar qualquer um que pareça suspeito, nem que sejam mulheres, bebês, crianças e idosos. Entre fuzilamentos, tiros na cabeça, estupros e queima de residências, em cerca de 4 horas são massacrados entre 347 e 504 civis. Isso o que é relatado. Fora o que eles fizeram na obscuridade, gente. Sabe? Escondido. Militares romanos também usavam, os criadores do cristianismo, militares romanos usavam frequentemente o estupro de jovens masculinos e femininos nos povos submetidos como arma de supressão. O escritor, né, judeu Tácito, historiador judeu Tácito romano, né, observou que isto ocorreu durante a revolta dos batavos, os romanos, prática antiga do povo que vem criando essas religiões. Né, os cruéis abusos cometidos pelo exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Iraque,
Os detidos nas prisões militares estadunidenses dos Estados Unidos eram submetidos a torturas que iam de abuso sexual a puro assassinato. Em 2003, iniciou-se a guerra do Iraque. O conflito foi responsável pela morte de mais de 100 mil iraquianos. O exército dos Estados Unidos ainda cometeu crimes na prisão de Abu Ghraib, no Iraque. Estupros e tudo mais. Durante o período de intervenção norte-americana no local, os detidos sofreram violações de direitos humanos, torturas realizadas em cárcere, abuso sexual e puro assassinato. Agora você pensa que fica por aí, é só os Estados Unidos? Não, toda nação religiosa, eles usam do estupro para humilhar os outros povos. E eu vou mostrar para vocês. ONU lista 21 países de estupro, né? Onde estupro é usado como arma de guerra. Listado pela ONU. Em 21 países da Europa, Ásia, África, América do Sul e Oriente Médio, o estupro é um conflito. É um conflito, né, um crime global. O relatório identificado em 34 organizações armadas, entre milícias, grupos rebeldes e forças de segurança governamentais envolvidas em estupros, violências sexuais, em conflitos, em países como a República Centro-Africana, Costa do Marfim, todos religiosos aqui. Todos eles, alguns muçulmanos, outros cristãos, outros hindus, sabe? Mas todos aqui religiosos. República Democrática do Congo, Mali, Sudão, Síria, República Centro-Africana. Estupros de guerra foi o principal fator, né, nos ataques entre março e dezembro de 2013 na Síria. Cidadãos exilados do país indicam que a violência sexual tem sido um instrumento, né, constante no conflito e que o medo de futuros estupros tem movido famílias a fugir, né? A Síria, país ali, se não me engano, muçulmano e cristão também. Nações crentes, entre países citados no relatório, estão ainda Angola, Bósnia, Camboja, Guiné, Libéria, Líbia, Nepal, Serra Leoa, Sri Lanka, Sudão, Iêmen, Afeganistão e Mianmar. Isso só para citar alguns, né, países religiosos que praticam estupro. Islã, hinduísmo, por isso que eu digo que a religião é uma porcaria, não serve para nada. Cristianismo, judaísmo, todos eles a mesma merda. O homem até budismo, país budista, né, onde a guerra, né, dizem que o budismo é ateu. Não é tanto que eles adoram, né? Vamos lá. O homem, hoje o estupro de presas de guerra guerras permitido pelo Alcorão, usado para legitimar o estupro de meninas de outras religiões que vivem em países muçulmanos. Os estupradores muçulmanos alegam uma guerra santa, a jihad, já que os Estados Unidos atacam muçulmanos no Afeganistão e outros países, eles também podem capturar e estuprar moças cristãs de outras religiões. Então elas por elas, né? É inegável que a Bíblia segue sendo uma grande influenciadora do comportamento social, né? Estúpido social, né? E ajuda a definir a conduta de muita gente. Conduta criminosa de muita gente. Passagens como essa são perigosas e dão suporte para culpar a própria vítima, né? A Bíblia tem muito, né, de atitudes em torno de sexo, vergonha, né, e identidade de gênero. O estupro é endêmico na Bíblia, tanto literal quanto metaforicamente. É uma ferramenta para defender o patriarcado. Os exemplos são muitos. Além da Bíblia, além do Deuteronômio, são os livros de Samuel, Juízes e também, né, estão carregados de trechos, né, de absurdos, de estupros. Mais à frente, Absalão também, irmão de Tamar, faz o mesmo com 10 concubinas de Davi. Seu filho Amon faz o mesmo, estupra sua irmã, a meia-irmã Tamar, embora ela implore para que não faça isso. Davi manda trazer Betseba, uma mulher bonita que ele viu tomando banho, e estupra ela, e aí tem um filho com ela, tudo mais. Em Juízes, os benjamitas vão até Jabas e Gaabe e sequestram 400 mulheres, obrigando-as a desposar, a serem estupradas por eles, né? Tudo isso com a bênção de Deus. Nos dois primeiros exemplos, Davi e Betseba e Amon e Tamar, a culpa está nelas, na própria mulher. Eles culpam a própria mulher.
Assim como o cristianismo faz até hoje, olha, a culpa é sua, porque você anda com essa roupa, você provocou o homem, por isso ele foi lá e te estupou. Olha aqui, isso já é da Bíblia. Essa gente traz toda essa porcaria de ignorância de lá de trás, né? Isso é para o seu próprio, ele diz, isso não é para o seu próprio bem-estar, mas para garantir que, como propriedade masculina, as mulheres permaneçam sem danos algum, sem ninguém tocar nela, né? Um traço comum na Bíblia, né, é que as mulheres são responsáveis por manter sua pureza sexual, é a responsabilidade da mulher. Essa cultura primitiva judaico-cristã sempre tratava mal as mulheres, né? Elas não podiam possuir propriedades, não podiam ter emprego para se sustentar. Até os dias de hoje é mais ou menos desse jeito, né? Estamos avançando por conta que estamos nos libertando do sistema religioso. Se a moça não tivesse a opção de casamento, seu pai não tinha muito o que fazer com ela. Para eles, ela era uma perdida. Se uma mulher solteira não era virgem, ela era extremamente improvável que ela se casaria, né? Se uma mulher solteira não era mais virgem, era extremamente improvável. Se uma mulher não tinha pai, marido ou filho, ela não tinha proteção legal. Suas opções eram a escravidão ou prostituição. Nas duas ela se ferrava. Isso era o quanto que a virgindade nas mulheres era valorizada naquela época. Até hoje, os primitivos pregam a Bíblia em Números capítulo 31, passagens semelhantes. Os israelitas foram autorizados a levar cativas as mulheres das nações que conquistaram. Até ela, um exemplo está citado da promoção da Bíblia quanto ao estupro. A Bíblia promove o estupro. Portanto, sim, o estupro é a escravidão sexual. E a escravidão sexual foi imposta às mulheres, sim, né? Pelo próprio povo de Deus. Gente, a evolução versus a religião. Poucos animais se reúnem para matar membros de sua própria espécie, mas como parente genético mais próximo, o chimpanzé guerreia e estupra. O próprio parente chimpanzé guerreia e estupra. Isso sugere que a combinação guerra-estupro data dos primórdios, dos dias da nossa, né, da criação da nossa espécie. Está aí explicado porque eles querem o criacionismo, porque querem manter o homem ainda macaco, primitivo, praticando todo tipo de atrocidade. O evolucionismo traz a evolução do ser humano, traz a consciência que o crente não tem a consciência. Nós humanos somos simples animais em constante evolução. A religião, as crenças não moldam caráter, não tornam as pessoas melhores. Atitudes tornam pessoas melhores. O que a crença, a fé, a religião faz é levar as pessoas ao mais obscuro da sua primitividade, o instinto primitivo, a volta à primitividade, o atraso da humanidade, o irracional. A racionalidade nos difere do primitivo, nos traz empatia, ética, consciência, conhecimento. Tudo isso nos é retirado quando a doutrina religiosa é implantada. A ignorância religiosa só serve para manter as pessoas como animais irracionais. Daí o criacionismo. Por isso que o crente quer tanto que o homem tenha sido criado por uma divindade imaginária. Porque o homem criado por uma divindade imaginária é primitivo, ignorante, não consegue raciocinar. E aí se justifica todo esse tipo de atrocidade. Guerras, estupros com a sua própria espécie. Né? As igrejas evangélicas, minha gente, só para encerrar, as igrejas evangélicas não são lugares de pessoas sãs. Saiam de dentro disso. É um lugar de estupidez e fofoca. Pense num povo fofoqueiro, pense num povo veaco, né? Pense num povo estúpido. E tudo isso, né? Eles dizem que Deus age através, né, da igreja, sendo que a própria Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, né? Na realidade, né, esse Deus age na fofoca, na intriga. E quando acontece alguma coisa, é o religioso, na troca de informações um a ele, um dando a dica para o outro, aí diz que foi Deus que agiu para alimentar exatamente a quadrilha de religiosos. Os líderes religiosos se completam com isso, com a ignorância do próprio religioso. Quero deixar meu forte abraço a todos. Peço a vocês desculpa, eu falo rápido, porque senão não dá tempo, porque o tempo aqui do vídeo aqui é limitado. Eu gostaria de ter muito tempo, conseguir um equipamento legal, para conseguir desmiuçar bem devagarzinho, bem lentamente para vocês, cada pensamento meu sobre cada trecho disso aqui. Sabe? Muitas vezes eu esqueço coisas que eu tenho para dizer porque tem que ser rápido. Entende?
Então peço a vocês que ajudem o canal, quem pode ajuda o canal, porque o YouTube não tá monetizando meus vídeos. Tem uma perseguição da porra, né? No meu canal, eu acho que em todos os canais, mas no meu tá foda, né? Então um grande abraço a todos, quem quiser ajudar, tá o Pix aí embaixo, dá uma força pro canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.